continuar, pessoal, aqui. Nosso palco não para e vamos falar agora sobre uma coisa muito legal, que é, né, a acessibilidade digital, né, e como a gente pode prosperar por meio de acessibilidade digital, com o Marcelo Restovitz e o Ricardo Hetman, né, o Marcelo é Head de Inovação e Transformação Digital na EqualWeb, e o Ricardo é CEO e Head de Inovação na EqualWeb. Pessoal, salva de palmas aqui, pessoal, e vamos que vamos. Tem aqui mais uma conversa da hora. Pega lá. Pega o pessoal para pegar o passador. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado a todos aqueles que ficaram aqui na sala. Vocês são heróis depois de 3, 4 horas de palestra. Mas eu acho que essa daqui vai valer a pena. Talvez não seja tão futurista quanto a inteligência artificial. A acessibilidade digital já é uma realidade. E o que a gente quer mostrar para vocês é por que a acessibilidade digital é uma realidade e por que as empresas devem prestar atenção para isso. Tá? Então, eu estou aqui com o Ricardo. Super prazer, gente. Boa tarde. A ideia aqui é justamente entender como que a acessibilidade digital pode ser interessante para prosperar o seu negócio. Só para a gente entender um pouquinho aqui do público, alguém é empreendedor aqui? Legal. Quem é colaborador de empresa? Bacana. Quem já ouviu falar de acessibilidade digital? Alguém sabe o que é acessibilidade digital? Consegue trazer algum tipo de conceito para a gente? Claro. A ideia aqui é ter uma troca de conhecimento. Por exemplo, para alguma pessoa que tem um pouco de deficiência ou alguma deficiência visual, você dentro de um e-commerce ou dentro de um site oferecer ali opções de fazer, de repente, pelo um device dele, um celular, ele tem um leitor para que ele não precise ler. O próprio leitor faz isso por ele. Legal, bacana. Obrigado pela contribuição. Alguém mais quer completar? Tem mais coisa. Acessibilidade seria preparar ou utilizar recursos tecnológicos para as tecnologias assistivas conseguirem navegar e utilizar? Que as tecnologias conseguirem navegar em cima de... Esse desenvolvimento digital, que poderia ser a web, trabalhando HTML, Também CSS. faz sentido, obviamente. Alguém mais tem alguma... E o conteúdo, né? Dica, não? Mais alguém aqui, pessoal? Legal, é um pouquinho disso tudo, mas é muito mais do que isso, né? Opa. Peraí, tem mais lá. Vai lá. Beleza. Eu acho que é mais que ferramenta. Eu acho que é a inclusão de pessoas que, por exemplo, têm uma deficiência e elas poderem desfrutar o que a gente desfruta hoje. Hoje eu tenho parentes que têm deficiência e eles não conseguem, por exemplo, por causa que falta algum tipo de ferramenta. Quer subir no palco? Não. Salva de palmas para ele, gente. O que é isso? Mas eu acho que é mais que isso. Tô até arrepiado, cara. Eu acho que é realmente trazer a igualdade. Não ter de diferença. É tentar chegar, isso aí eu acho que é meio utópico. Mas tentar criar uma experiência igual para qualquer pessoa. Exatamente, é trazer equidade, não é igualdade. Equidade é diferente de igualdade. Nesse caso, a acessibilidade digital é eliminar as barreiras de navegação na web, em sistemas como intranet, sistemas de ensino, à distância, por exemplo, né? E deixa eu tentar passar aqui. Então, é perceber um website, é poder entender um website, é poder navegar por um website e no final do dia é você poder interagir com o website. Agora, só levando um pouquinho além do que ele trouxe, né, de pessoas com deficiência, será que é apenas para pessoas com deficiência? Alguém que tem uma limitação temporária, por exemplo, precisa de acessibilidade digital? Um idoso, por exemplo, precisa de acessibilidade digital? Eu preciso de acessibilidade digital, né? As pessoas que quase têm... idosos, né, Ricardo? Então, o conceito, né, vem desde a época da criação da web pelo Tim Berners-Lee. Quando ele criou, ele já trouxe esse conceito de ser universal, de ser para todos. E existem várias questões que auxiliam desenvolvedores na fonte de código HTML, utilizando JavaScript, CSS, que compõem toda a estrutura de um site, para tornar ele acessível. Eu não vou entrar muito no detalhe, né, de como é que se faz um site acessível, mas por que você tem que ter um site acessível, justamente como branding awareness, que é o posicionamento de marca, e como ela é boa para o seu negócio no final do dia.
Um videozinho rápido de uma especialista em acessibilidade digital e que sente na pele essa necessidade. Com vocês, Andrea Schwartz. Muita gente pensa que a acessibilidade é só uma rampa, mas a acessibilidade é muito mais do que isso. Um site na internet, por exemplo, deve ser acessível. Mais de 60 milhões de pessoas possuem algum tipo de necessidade específica para navegar na web, e menos de 1% dos sites brasileiros são acessíveis. A boa notícia é que já existe uma tecnologia capaz de transformar qualquer site em um ambiente acessível e inclusivo. O nome dessa tecnologia é EqualWeb, acessibilidade digital em um clique. Para todos foi o final daquela frase, e um disclaimer super rápido aqui. A gente não está aqui para falar apenas da EqualWeb, mas como a EqualWeb é uma tecnologia assistiva, líder mundial e que está presente aqui no Brasil, mas existem várias outras tecnologias assistivas. Todo tipo de desenvolvimento pensado em impacto e inclusão, como aquele amigo trouxe, é super bem-vindo. A gente não encara ninguém como um concorrente, mas se a gente está no mesmo barco, eu costumo dizer, cara, vamos remar para o mesmo lado, porque se eu remar para um, você remar para outro, você me criticar, eu te criticar, quem vai no final do dia perder é a própria sociedade, né, Marcelo? É isso aí. A gente abordou um pouquinho a questão do público da acessibilidade digital. Como o Ricardo comentou, somos todos nós, né? Cada um tem uma necessidade específica, mas de uma forma geral, existem alguns grupos que são minorizados, são menos atendidos, e de alguma forma a acessibilidade digital ela tem como foco olhar um pouco mais para essas pessoas. Tá? Então a gente está falando aqui no Brasil de mais de 60 milhões de pessoas, tá? Um número muito grande, né? Basicamente é 1/3 da população brasileira de alguma forma precisa de algum tipo de função de especificidade para poder navegar com independência. Né? Se a gente olhar especificamente para o público com deficiência, a gente está falando de 45 milhões de brasileiros. Tá? O público de deficientes visuais é muito grande e aquele que, obviamente, quando a gente fala de um mundo que é muito visual, né, e os websites, os sistemas, os EADs são muito visuais, são um foco grande. Né? Então, falando um pouquinho de exemplos, quando a gente entra no website, os banners, as imagens, os gráficos, eles são muito valorizados. Mas a gente vai para questões ainda mais críticas. Quando a gente vai, por exemplo, para um conteúdo de educação à distância, muitas vezes o professor, ele ao fazer a sua explicação, ele usa incentivos visuais no seu background que são imperceptíveis para um monte de gente. Então, o público cego ou com deficiência é um público-alvo importante. Pessoas com limitações físicas, às vezes isso não vai trazer nenhum empecilho à navegação na web, mas muitas vezes sim, assim como limitações ou questões auditivas, intelectuais, e o público que, por alguma circunstância, por conta de uma tendinite, por conta de alguma operação, precisa de algum auxílio para conseguir navegar com independência e autonomia. Tá? Então, o público é muito grande, e aqui a gente não está botando nem na conta o público idoso ou de terceira idade. São grandes consumidores de todos os tipos de conteúdo, cada vez mais digitalizados e muitas vezes esquecidos. Tá? Por que isso é super importante? Né? A gente viveu aí nos últimos 4, 5 anos uma aceleração muito grande da digitalização. E hoje, apesar da gente estar aqui presencialmente num evento
grandioso, muita coisa a gente faz sem sair de casa, né? Desde se informar através de portais, substituindo jornais, revistas, impressos, compras, né? O crescimento das compras online foi vertiginoso nos últimos anos. A educação, né, ela conseguiu se democratizar através de modelos mais econômicos, e a educação à distância hoje é uma realidade, e absolutamente todo e qualquer tipo de negócio se beneficia do digital, né? Alguém já viu uma pessoa cega navegando na internet e sabe como é que é? Sabe? Alguém mais sabe, não? A gente vai explicar um pouquinho como é que é isso, mas eles são grandes consumidores e eles precisam de tecnologia assistiva além do próprio leitor de tela que eles podem adquirir gratuitamente. Existe o NVDA, por exemplo. Se alguém tiver o interesse um dia de vivenciar a experiência de uma pessoa cega navegando na internet, baixa um NVDA, fecha os olhos, coloca uma venda na cara, você vai ver a dificuldade que é de fazer uma compra, de consumir um conteúdo, fora as tarefas mais básicas do dia a dia, e a tecnologia assistiva vem justamente para auxiliar isso. Depois a gente vai falar um pouquinho como que essa tecnologia da EcoWeb funciona, mas é tão simples quanto você ativar um recurso para poder fazer a experiência. Quem aqui entrou no site do evento da Local Web Conference? Alguém acessou? Está todo mundo usando o aplicativo para fazer conexão, networking também? Legal, a gente está lá, depois podem conectar. Agora, quem percebeu que o site do Local Web Digital Conference tem acessibilidade digital? Alguém percebeu antes de eu falar que tem? Ninguém percebeu? Mas foi por quê? Por falta de curiosidade de navegar mais no site? Ou porque não precisam. Ou porque não precisam? Alguém sabe me dizer aonde está a acessibilidade digital no site da Local Web Digital Conference aqui nessa tela? Legal. O que acontece se eu clicar nesse botão aqui? Ele abre um menu de acessibilidade com até 31 recursos de acessibilidade digital, que cada um de vocês depois faço questão que entre no site, clique no botão e veja se ele pode te auxiliar independente da tua característica. O que vai acontecer se eu clicar aqui no botão monocromático? Alguém sabe dizer? O site que era colorido passa a se tornar totalmente monocromático para pessoas que têm algum tipo de daltonismo, por exemplo. O daltônico vai poder consumir um conteúdo de forma muito mais simples dentro dessa característica do site. Eu clico novamente no ícone, ele volta para o aspecto original. Eu clico novamente, ele me abre novamente as opções de menu. E eu posso personalizar agora, por exemplo, o tipo de plano de fundo que eu quero, a cor do conteúdo, a cor que está dentro do cabeçalho, para que eu tenha o meu site do Local Web Digital Conference à minha medida. A acessibilidade digital permite que você tenha um site muito mais do que para todos. É um site para cada um. As pessoas são diferentes. Mesmo cegos navegam diferentes. Pessoas com deficiências cognitivas têm questões diferentes. Dislexia, então você vai customizar o teu site, não só o do Local Web Digital Conference. Depois a gente vai passar por várias empresas que já entenderam e perceberam que isso é bom para o negócio delas. E a gente vai comprovar na prática como elas estão remunerando esse investimento, tanto em vários aspectos, né, Marcelo? Depois a gente vai trazer. Então, vou fazer a experiência aqui rapidinha para modificar, para vocês verem como é que é uma mágica rápida. Se antes eu tinha aquela característica do fundo original, para mim funciona mais com um fundo laranja, troquei as cores aqui para um azul e as cores aqui de baixo em preto. Então, a ideia é essa, é o poder do usuário ser o protagonista da navegação. Muitas vezes existem marcas que têm cores em tom pastel. O tom pastel, num tom sobre tom, nunca vai trazer contraste ideal para alguém que tem alguma necessidade de visão. Agora, você vai falar para a marca mudar a cor dela? O que aconteceu com a Shell? Então, algumas marcas começam a perceber a importância da inclusão para o negócio e permitem, por exemplo, mudanças para facilitar a visualização, o entendimento da marca. A Shell, por exemplo, ela aceitou mudar a cor da sua logo para que pessoas com deficiência possam enxergá-la com maior facilidade. Case histórico no mundo.
Primeira vez que uma marca autorizou o CEO global a falar, pode mudar o Pantone da minha marca, eu autorizo em prol do impacto da inclusão social. A ideia é essa, né, Marcelo? Como que uma empresa, então, pode prosperar por meio da acessibilidade digital? A gente, nesses primeiros minutos, né, a gente definiu um pouco o que é acessibilidade digital e a gente demonstrou acessibilidade naquilo que é mais visível, né? A gente fez algumas demonstrações assim muito básicas de mudança de cor, aquilo que se percebe, digamos, mais facilmente. Mas o potencial é muito grande, né? Existe uma técnica, uma metodologia por trás disso, né? Existe uma normativa internacional que a acessibilidade digital deve respeitar e não trata apenas da questão de cores e de contraste, né? Trata de distanciamento entre palavras, entre letras, aumento de fonte. Tem várias funções que eu acho que vale a pena vocês darem uma navegada depois com calma. Mas o objetivo agora vamos deixar, então, a acessibilidade digital como ferramenta de lado e vamos falar um pouquinho sobre por que as empresas precisam se importar com isso. Tá? Obviamente, é a coisa correta a se fazer, mas além de ser a coisa correta a se fazer, é negócio. Tá? Então, a gente já falou um pouquinho, né, sobre os 60 milhões de possíveis novos consumidores. Uma pesquisa recente de 2019 da Accenture estimou em 22 bilhões de reais a economia que gira em torno da pessoa com deficiência. Então, se a gente quer acessar esse mercado de 22 bilhões de reais, a gente precisa se importar um pouquinho com a acessibilidade. Por outro lado, a gente, com os novos modelos de emprego e de trabalho, a gente vê que hoje pessoas que estão entrando numa idade mais madura se tornam provedores de uma quantidade muito grande de famílias. Então, imagina se o teu negócio não provê ferramentas para que uma pessoa idosa possa comprar, possa se instruir ou possa se informar. Então, a acessibilidade digital, quando a gente fala de 60 milhões de novos consumidores, são consumidores economicamente ativos, é negócio que a gente está falando, tá? Junto com o valor econômico, né, existe uma questão de humanização da marca. Se eu me importo com o próximo, a minha marca, ela traz um sentimento positivo, né? E as marcas começam a valorizar isso e a gente vai mostrar alguns exemplos de como que as empresas estão começando a tangibilizar isso dentro dos seus negócios, né? Eu me torno um site mais encontrável pelos motores de busca, né? Então, a partir do momento que eu tenho um conteúdo que ele tem funções de acessibilidade digital, a partir do momento em que o tempo médio de navegação de uma página se torna maior, a minha página ela é mais relevante. Então, o Google e os demais motores de busca acabam privilegiando e jogando no SEO lá para cima, né? Tudo isso vai permitir um aumento de receita. E uma coisa que no mundo inteiro é muito importante e que aqui no Brasil não tem sido o direcionador das decisões é a questão da legislação. Existe uma legislação que exige no Brasil que todos os sites nacionais sejam acessíveis. Isso não tem sido, digamos, o principal motivo para a tomada de decisão das empresas. Nos Estados Unidos na Europa Eu prefiro dizer que aqui no Brasil, ainda bem que não porque as pessoas estão fazendo isso não por conta da lei, mas por conta do valor que isso traz para o negócio. Então, talvez seja um pouquinho mais lento, né? A gente viu que só 1% dos sites ainda no Brasil são acessíveis, mas isso tende a se tornar mais perene, né? Infelizmente, né, Marcelo, tem certas leis que só pegam quando você recebe uma multa. Quem aqui hoje em dia anda sem cinto de segurança? Quem hoje em dia aqui bebe cerveja, né, sabendo que tem lei seca. Mas a gente não quer, no nosso discurso, que as empresas comprem por causa da lei. A gente quer que elas comprem porque elas se importam com a sociedade. A gente quer que elas comprem
porque não é nem comprar, que elas têm algum recurso de acessibilidade, porque elas querem deixar um legado. Elas querem efetivamente contribuir com uma sociedade mais igual para todos. E porque valoriza a marca, valoriza a ação e gera negócio, gera receita. Então a pergunta é justamente essa, né? Do ponto de vista financeiro, como a acessibilidade pode ajudar a monetizar o teu negócio, e a gente vai trazer alguns exemplos de cases reais. Por exemplo, né? A gente colocou essa pergunta no nosso Instagram. Será que a minha empresa realmente precisa investir em acessibilidade digital? O que a gente tem percebido nas reuniões que a gente faz? E no final do dia, né, Marcela, a gente, é um negócio para a gente, é um negócio de impacto social, e a gente tem sido procurado. A gente não faz uma prospecção ativa. Só o fato da gente colocar no nosso site, no nosso LinkedIn, nas nossas redes sociais, várias empresas todos os dias nos procuram e pouquíssimos deles têm conhecimento do que é acessibilidade digital. Por isso que a gente está trazendo um pouco desse conhecimento e desse conteúdo para que vocês possam disseminar para um amigo, para um companheiro, para um dono de empresa, da importância desse assunto. Então, citando exemplos reais, valorização da empresa, né? Diversidade, equidade e inclusão. Hoje, dentro das práticas de ESG, que eu vou falar no próximo slide, as pautas de diversidade, equidade e inclusão estão cada vez mais presentes nas empresas. Já existem comitês de diversidade e inclusão em várias empresas. Alguém aqui trabalha em alguma empresa que tenha comitê de diversidade, equidade e inclusão? Legal, bacana. É importante essa troca de mobilizar toda a empresa em função disso. Existe o comitê. Não necessariamente a gente vai falar de pessoas com deficiência, obviamente você tem questão de gênero, você tem questão de raça, são vários aspectos cognitivos, inclusive, né, no caso de pessoas com deficiência, mas tem vários aspectos que você pode trabalhar dentro de uma empresa para que tenha uma cultura inclusiva enraizada desde o funcionário do chão de fábrica até o presidente da empresa. Agora aqui, né, esse gráfico eu acho que é um dos mais importantes hoje, que a gente consegue comprovar na prática como um cliente nosso se beneficiou da acessibilidade digital no e-commerce dele. Isso é um caso real, a gente só excluiu o nome, mas a gente consegue perceber, né? Dentro da navegação, extraído pelo Google Analytics dele, a gente fez uma equiparação, né? Pessoas navegando com Equal Web, sem Equal Web, foi a métrica que ele colocou no Google Analytics. Então a gente percebeu que as sessões de páginas navegadas por usuários com Equal Web foi quase o dobro. No número de duração média da sessão de todos os usuários, a gente percebe também que com Equal Web vai quase o dobro. A percentagem de rebotes de saída do site diminuiu bastante usando a Equal Web. Os números de sessões por usuário também são quase o dobro. Conversão quase 4 vezes mais. Ticket médio mais alto e, no final do dia, inclusive, número de usuários por sessão ainda o dobro de pessoas sem acessibilidade digital, medido na prática no site de um cliente. Agora, deixa eu, só por curiosidade, parece montado, né? Volta um pouquinho, por favor, se você conseguir. Parece montado, né? Todos os indicadores são melhores. Alguém tem alguma desconfiança de por que todos os indicadores são melhores para o público que usa a acessibilidade digital? Deixa eu então responder. Existe uma demanda totalmente reprimida, né? Enquanto você tem diversas marcas, diversas empresas que ofertam os seus serviços para o público em geral, o número de empresas que oferecem acessibilidade digital é reduzido. Então, você acaba concentrando o consumo na empresa que tem acessibilidade digital. A gente tem alguns funcionários que têm deficiência na nossa equipe e tem um depoimento que eu acho assim, muito, muito bacana, porque ele mostra na prática o que a acessibilidade digital traz de solução e qual é o problema de dia a dia. Esse nosso colega, o Clairton, né, ele gosta de café e ele consome café em cápsula. Né? E tem 2 grandes fornecedores de café em cápsula, um deles tem acessibilidade digital, o outro não tem. No dia a dia, o Clairton só compra no site de café com acessibilidade digital. Mas, eventualmente, existem grandes promoções dessa outra empresa, e ele diz que uma vez por ano, ele passa de 3 a 4 horas para conseguir fazer uma compra de cápsulas de café num site não acessível.
A gente não está falando aqui de sutilezas. Ah, não, a imagem não diz direitinho o que é. Ah, esse botão não foi descrito. É uma penúria. É praticamente um calvário você conseguir navegar por um site que não tem acessibilidade digital, mesmo com leitor de tela. O leitor de tela vai permitir você se movimentar, mas não vai fazer, digamos, a otimização e a tradução para que cognitivamente você consiga realizar o teu objetivo, que é efetuar uma compra. Então, quando a gente mostra esses números, né, e que são de um grande e-commerce da América Latina, o que a gente está mostrando é que existe uma demanda reprimida. Se você tiver acessibilidade digital antes do teu concorrente, você vai ter esse público adicional e esse público vai consumir mais do que o teu ticket médio. Outras formas de você monetizar, a gente recentemente teve a campanha da reserva. Ela abraçou a acessibilidade digital, o próprio Rony, né, o CEO da empresa, falou nos Instagram dele, em lives, colocaram na vitrine, no ano passado, um casal de idosos, esse ano um casal com deficiência, a Andréia, né, com deficiência, e foi um boom, né, dentro das redes sociais. Ou seja, o posicionamento de marca da reserva, inclusive trazendo a linha Adapt de roupas inclusivas, não sei quem conhece, foi o seguinte, né, o que a Adapt pensou? Cara, se eu tenho uma pessoa que só tem uma perna, eu vou fazer uma calça só com uma perna e a outra sem nada? Se tem uma pessoa sem um braço, eu vou fazer sem a manga? Não, a ideia é que as roupas de que todo mundo usa sirvam para todos. A diferença é como? Na forma de vestir. Então, se eu consigo colocar, ao invés de um zíper, um velcro, vai permitir uma facilidade de adaptação. A Nike tem isso dentro de sapatos, por exemplo. Então, você pensar em formas de tratar o outro igualmente, traz esse pertencimento e essa valorização da sua marca. O próprio Shopping Pátio Belém é outro que embarcou nessa causa. Ou seja, tem vários cases que vocês podem ver de empresas se beneficiando, seja em campanhas comerciais, seja em outras ações que a gente vai mostrar aqui também. Então, além da rentabilidade, a ideia é mostrar agora como que acontece esse impacto que eles promovem dentro da sociedade. Eu costumo dizer uma frase, né, Marcelo, todos os dias, eu não canso de repetir, que quem transforma a sociedade são as empresas. As empresas. Por que e as empresas? E as empresas somos cada um de nós. A gente não pode esperar que uma regulamentação, uma norma, um governo, uma instituição resolva os nossos problemas, né? A gente tem que promover isso através das nossas ferramentas. E hoje a grande ferramenta que a gente tem são as corporações, né? São eles os grandes promovedores. Por que as marcas? Quem compra um medicamento, por exemplo, da Roche, da Bayer, por que você compra o medicamento daquela empresa e de repente não compra o genérico? Porque você acredita naquela empresa. O que ela fala é verdade para você, ela me faz bem. Nada contra os genéricos, tá, gente? Nada contra os genéricos, obviamente, mas o posicionamento da marca faz com que aquele público confie naquela marca. Mas o que a gente sempre costuma dizer, e a gente percebe isso na prática do dia a dia, é que não é a marca que vai pensar na acessibilidade digital, são as pessoas que trabalham para aquela marca. E a cada um de vocês. Se você não levar isso para dentro da tua empresa, isso nunca vai acontecer. E por que eu falei da Roche, não em detrimento de outras empresas? Porque a pessoa que fez um case histórico na Roche foi um estagiário, foi uma trainee, que nos ligou, que se interessou, que falou, o que é isso? Será que isso é interessante? Ela fez isso, não foi o C-level da empresa, foi ela que dentro da empresa mobilizou. Então isso é para cada um de vocês pensar como que vocês podem, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua vida, permitir um impacto e inclusão maior ainda. Então, posicionamento e valorização da marca. A CVC fez isso, o Rock in Rio fez isso. Se vocês, não sei quem, alguém foi no Rock in Rio, não? Todo mundo de São Paulo? Mas vocês vão no The Town. O The Town também vai ter acessibilidade digital. E física. Não é verdade? As empresas começam a perceber que comportamentos do passado e que a gente, até a minha geração, a geração do Ricardo, acabou promovendo, não são mais aceitos. Porque, na verdade, eu estou vendo
a faixa etária média do nosso público é bem menor do que a minha. São vocês que estão fazendo essa diferença, né? O público hoje não aceita comportamentos e exclusões que a minha geração aceitou e promoveu, né? Então, o que a gente começa a ver é que algumas coisas que deveriam ser totalmente naturais, como, por exemplo, um show de música ser totalmente inclusivo, né? E você precisa de ações específicas para você recuperar tudo aquilo que foi omitido no passado, e eu preciso agora de uma ação afirmativa para conseguir fazer essa modificação. Então, algumas empresas já começam a ver que tem um legado, tem um passado que precisa ser trabalhado, né? Então, tem várias marcas, né? Então, a mídia já tá antenada com isso, então a Band, a Rádio Positividade. Quando alguém ia pensar que uma rádio ia se interessar por acessibilidade digital? Hoje eles também estão presentes na web. É que o conteúdo, né, ele não é só pelo canal rádio, né? Com o advento de podcast e tal, você consome conteúdo em tudo quanto é lugar, né? Enfim, no final do dia, né, em questão de valorização da marca, você participar e respeitar ODSs da ONU, conceitos de ESG, a própria LBI, né? Tá lá, cara, é lei, artigo 63, parágrafo 1º, é obrigatória a acessibilidade nos sítios de internet. Alguém sabia que era lei, não? Isso é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Fábio, você sabia que era lei, né? Alguém mais sabia que era lei, não? Legal, bacana, é lei, entendeu? É muito mais do que um direito da sociedade. É uma responsabilidade das empresas. E é uma lei que se baseia numa certificação internacional que define uma normativa internacional que define como você deve fazer. Então, tem muita técnica por trás disso. Essa é uma lei que já tem 8 anos e que vai pegar, porque é o que precisa ser feito, né? É o certo a se fazer. Próprios conceitos de ESG, né? Muito se fala em ESG. Muita gente ainda confunde o S, né, em sustentabilidade. Na verdade, o S é de social, né? O E, que no caso é o da sustentabilidade, a gente entende que um e-commerce ajuda na redução de carbono, porque hoje você não precisa mais se deslocar, por exemplo, né? Você usa veículos de internet para poder realizar suas coisas. A questão da ESG até veio aqui à tona algum tempo atrás, né? Hoje, muitas empresas que são até poluidoras aparecem como grandes fomentadoras de ESG, investindo muito em meio ambiente, e de alguma forma isso joga a ESG para baixo, né? Mas tem muita coisa para se fazer, né? Então, o meio ambiente ele é super importante, e todas as empresas, não apenas as grandes poluidoras precisam trabalhar, mas é preciso se olhar também para a inclusão, e o social, o S do social é onde ela está representada, e a governança, né? A gente fazer certo de forma institucional, né? Fazer o certo da forma certa, né? Enfim, depois de 3 anos, a gente já consegue medir o impacto que a gente gerou. No Brasil, alguns dos clientes, grandes marcas, estão aderindo. Por que a gente inicialmente pensou nas grandes marcas? Por conta daquele discurso que eu falei um pouco antes. Elas é que vão trazer esse awareness para a sociedade dessa necessidade. São as marcas que vão falar para a sociedade que elas estão aderentes, que elas incluem as pessoas. A gente agora está começando campanhas B2C diretamente, para que a sociedade exija das marcas a acessibilidade física, digital, o respeito a outras características, não só a deficiência. Então, a gente tem grandes marcas que hoje já participam desse movimento. E aí, falando em termos de impacto, né, são 100 milhões de páginas acessíveis já feitas pela EqualWeb, unicamente pela EqualWeb. 25 milhões de cliques no ícone. Hoje a gente consegue, através de métricas daquele próprio Google Analytics que a gente mostrou, mensurar esse retorno para a empresa, atendendo LGPD, com segurança da informação, de uma forma transparente e clara, mas comprovada de que é bom para o negócio. E no final do dia, 10 milhões de pessoas beneficiadas até o momento dentro do range de clientes que hoje a gente já consegue atender.
Case de sucesso, Marcelo. A gente agora, essa semana, se eu não me engano, né, a gente acabou de noticiar 2.150.000 acessos no site da Motorola fizeram uso do ícone da EqualWeb, né? Então, assim, eu acho que o número já diz tudo, né? Quer dizer, um site que vende basicamente telefone celular teve mais de 2 milhões de cliques no ícone. E o que é interessante é que a gente tem aproximadamente 200 mil acessos ao nosso site mensalmente. O maior direcionador de tráfego para o nosso site é da Motorola, né? Então, as pessoas veem o ícone da EqualWeb da Motorola. Então, a gente acredita realmente nesse efeito do ciclo virtuoso, né? Então, é uma empresa que tem acessibilidade, que mostra para o mercado que existe acessibilidade. Isso cria o exemplo para outros, né? E aqui também o case da Via Varejo. Nem lembro o que era para falar da Via Varejo. Não, o case da Via Varejo tem um responsável ali. Fábio. Fábio Zunoff, pode dar o microfone para ele. O que a Via Varejo fez, Fábio, para os pequenos empreendedores? Boa tarde a todos. Não estava combinado, hein, chefe? Bom, basicamente a Via Varejo, ela colocou a ferramenta da EqualWeb no B2B, ou seja... Vem aqui, Fábio. Alguém traz ele aqui, por favor, enquanto ele vai falando. Basicamente, a ideia era fazer com que a gente começasse a acessibilizar o site da Via Varejo no B2C, mas começando pelo B2B. E aí, feito isso, a gente começou a ter um resultado muito maior. Obrigado. A gente começou a ter um resultado muito maior, que foi de promover a inclusão da pessoa com deficiência. Por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender como é complicado uma lei que tem 32 anos, a lei de cotas, que fez aniversário agora em julho, 32 anos. A gente até organiza o evento aqui em São Paulo. Os grandes desafios que as empresas, pequenas, médias e grandes, têm com isso. E a acessibilidade digital provida pela EqualWeb no Brasil e no mundo, ela faz uma coisa muito legal. Ela eleva a pauta da pessoa com deficiência para o pessoal lá de cima, C-level. E, basicamente, na Via Varejo não foi diferente. Essa pauta foi lá para cima. Eles começaram com um programa de empregabilidade, mas um programa de empreendedorismo para quem entrasse na plataforma. Então, eles tiveram depoimentos muito legais de pessoas com deficiência que começaram uma loja virtual, o seu e-commerce, deram kick-off nisso, e hoje mantém toda a família. Então, é uma ferramenta de inclusão violenta, não só pelo lado do B2C, não só para você vender o seu produto, não só para você estar compliance com a legislação, lei do SAC, a Lei Brasileira de Inclusão, não só para o ISG, para o social, para o compliance, mas para você monetizar. Mas, acima de tudo, você tem alguns vieses muito interessantes. E um deles é esse: você promove a inclusão tanto de dentro quanto para fora. Então, isso é fundamental para uma lei que tem 32 anos no Brasil, gera mais de 1.100.000 vagas para pessoas com deficiência e está com déficit de 400 mil vagas hoje. São as pessoas que promovem a inclusão. Palmas para o Fábio, que foi ele que fez esse case da Via Varejo. Eu vou te botar aqui em cima para você ficar com a gente. Alguém me ajuda? Não, eu quero você aqui em cima. A gente já vai abrir para perguntas. E a ideia era, né, poder falar um pouquinho nesse final de como eu, que não tenho uma deficiência, tenho milhares de deficiências, tá? Não conta para ninguém. Tenho milhares de deficiências, mas como eu, que não tenho uma deficiência física, né, e como CEO da empresa, assumi esse papel junto a pessoas como o Fábio, para poder mudar a história da sociedade, construir cases de sucesso, deixar um legado para toda a sociedade. Porque a gente acredita que promover condições para um acesso mais igual à web é um direito, aquilo que eu já falei, né? Muito mais do que um direito, é uma responsabilidade de todos. Fabinho, pode vir para cá. Fabinho é do nosso time também, junto com o Jacques Aber, Luiz Hernani, Bruna da Mata, nomes e sobrenomes que constroem uma sociedade mais inclusiva, diferente, que é boa para o país, que é boa para o mundo. Marcelo.
A gente tentou aqui mostrar um pouquinho qual o problema que a gente enfrenta e como a acessibilidade digital consegue ajudar. Eu queria abrir para perguntas da plateia. A gente acabou sendo um pouco superficial em vários dos assuntos, mas se vocês tiverem algum interesse adicional, por favor. Primeiramente, um salva de palmas, né, pessoal? Vamos lá, que tá muito bom aí. Marcelo. Oi, boa tarde. Pensando em produto digital, como que a gente poderia promover acessibilidade, sendo que hoje em dia, nos nossos produtos, a realidade de muitas empresas, o nosso código é muito caótico, a gente ainda não trabalha com design system, não trabalha com... Nem o mínimo a gente faz bem feito, digamos assim. Nem o arroz com feijão está ali pronto para a gente poder pensar em acessibilidade. Como que a gente poderia convencer até mesmo os stakeholders que não pensam muito nisso, que a gente deveria investir a nossa energia também nesse ponto? Esse é um desafio grande, a pergunta é excelente, né? Na verdade, hoje está todo mundo falando em produtividade no desenvolvimento digital. A inteligência artificial está desenvolvendo, né? E, na verdade, todo mundo está utilizando frames já pré-definidos e que não foram pensados de forma acessível. O objetivo, justamente, da acessibilidade digital por ferramenta é você conseguir ajustar esses defeitos nativos da programação. Tá? Se eu tiver que o desenvolvimento de cada simples página, cada nova função, pensar em acessibilidade, eu vou ter que refazer muita coisa. A tecnologia permite trabalhar em cima de templates, em cima de frames. Então, se eu trabalho através de artefatos de produtividade, a tecnologia ela faz ajustes sem precisar ir página a página e sim trabalhando especificamente nesses padrões. Então, essa é, digamos, uma das principais vantagens da acessibilidade digital por tecnologia. Então, falando um pouquinho aqui sobre sistemas, EAD, né, são todos frames, sistemas já pré-definidos, pré-configurados, e que a gente consegue colocar uma camada acima que faz ajustes em cima de deficiências naturais que o código original traz. Então, essa tecnologia permite justamente fazer essa adaptação. É excelente, porque tem sistemas legados. A gente pegou cases realmente muito difíceis. A gente não tem uma cultura de desenvolvimento acessível por parte dos programadores. Você tem um monte de plugins que você usa para construir o teu site. E muitas vezes essas ferramentas, né, que acabam conjugando junto com o código propriamente dito, né, tanto no corpo do HTML, mas usando o JavaScript e o CSS, acaba que cria essa salada que você não respeita as questões básicas, né, a hierarquia de cabeçalhos, que é você colocar, ter um campo para poder fazer a descrição alternativa de texto, por exemplo, que é você ter os formulários descritos de forma que a pessoa cega, quando chega naquele campo, imagina um cego navegando, né? Então ele vai fazer, coloque aqui o seu nome. Se a pessoa, no campo de formulário, ele não escutar que aquele campo é para botar o nome dele, ele nunca vai botar nada. Se ele chegar num carrinho de compras, né, saber que aquilo é o carrinho de compras, ele não vai conseguir concluir a compra. Então existem realmente um modelo de desenvolvimento acessível que muitas vezes não se consegue fazer, mas a inteligência artificial é aliada da inclusão nesse caso. A gente consegue uma última pergunta? Vamos ver. Ali, rapidão. Pode ser. Eu tinha uma também, mas depois a gente conversa. Primeiro, amiga, você não está sozinha. Segundo, pensando no caso da solução, ela serve tanto para o ambiente web como para aplicativo, e caso, vamos supor, a gente feche uma parceria ou adquira a ferramenta, em quanto tempo a gente conseguiria colocar ela em funcionamento? Tá. Então, a pergunta a tecnologia, ela funciona muito bem em tudo quanto é ambiente web, né? Os aplicativos, quando desenvolvidos em tecnologia híbrida, também funcionam, mas a grande verdade é que o aparelho celular, ele é muito mais acessível do que um desktop e um notebook. Então,
por exemplo, os nossos profissionais com deficiência visual severa ou cegos, muitas vezes eles trabalham no próprio celular. Tá? Então, o aplicativo no mundo inteiro, o app de celular, ele entra, digamos, num nível de prioridade abaixo do conteúdo web. Com relação à velocidade de implementação, ela é muito rápida, né? Porque, na verdade, a tecnologia ela funciona nos templates, né? Você faz simplesmente a inclusão de um pedaço de código no header ou no footer, né? Que você pode subir por um tag manager da vida, e ele vai sendo replicado para todas as páginas. Obviamente, né, como o Ricardo fala, tecnologia não é magia. Então, você vai elevar muito o nível de acessibilidade e depois a gente tem um painel e uma plataforma que nos permite fazer ajustes manuais em que a gente eleva ainda mais essa acessibilidade, né? Mas a implementação é muito rápida. A acessibilidade digital, de uma forma geral, é um trabalho sem fim, é enxugar gelo, né? Um sítio web, uma plataforma de EAD, tem sempre novos conteúdos e você está sempre correndo atrás do prejuízo. Com a tecnologia, com o uso de inteligência artificial, você consegue acelerar muito isso, né? Você não precisa se preocupar com cada novo conteúdo, mas você tem que constantemente monitorar, fazer ajustes manuais. A combinação da tecnologia com a expertise em acessibilidade digital que vai dar a solução final. A gente, como dev, tem também um pouco de erro. O HTML5 tem quantos anos já? E quase ninguém olha o HTML5 como uma parada que pode nos ajudar, né, a tornar tudo mais igual. Mas equal, vamos falar assim. Pessoal, então, salve de palmas. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu muito a pena. Valeu de coração. Obrigado aí. Tipo o Eric tirar uma foto nossa. Marcelo e Ricardo. Não sei se o Eric tá ali. Cadê o Eric? Tá aí, não? Tira uma foto nossa, Eric. Cadê o Eric? Aí, tira aí. Opa. Por favor. Gente, Nosso próprio fotógrafo. Aí sim. o que vocês precisarem, basta nos contactar. Um último recado muito importante. Inteligência artificial não vai tirar o emprego das pessoas. Quem vai tirar o emprego das pessoas são outras pessoas usando inteligência artificial. Verdade. Salva de palmas gente. aí. Muito bom. Pessoal, então, muito obrigado aí por mais estarmos aqui. Fechamos o palco agora e tem palestra ainda, não vai embora não, hein? Tem palestra show lá e foi uma honra estar com vocês aqui mais um ano no Local Digital Conference e até daqui a pouquinho na próxima palestra. Valeu, gente. Beijo.